quero falar que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão fazendo buscas pela Rosinay Cardoso. Guilherme Gonçalves, que acompanha o caso, ele esteve, inclusive, na casa onde a Rosinay mora. A casa que hoje já não existe mais, pegou fogo, foi demolida depois de ficar completamente destruída pelas chamas na zona rural de Cristais Paulista. Agora, Guilherme, de ontem para hoje, houve uma novidade no caso que você vai contar e a família ainda tem esperanças de que a Rosinay esteja viva em algum lugar. Mas o cachorrinho que também havia sumido, que era o fiel companheiro da Rosinay, ele foi encontrado, infelizmente, da pior forma, Guilherme. Isso mesmo, Valentim. Infelizmente, né, esse cachorrinho não sobreviveu a esse incêndio, né? Boa tarde mais uma vez a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Equipes da Defesa Civil de Cristais Paulista, equipes da Prefeitura e também o próprio Corpo de Bombeiros. Eles estiveram lá ontem no sítio, o Corpo de Bombeiros que foi controlar as chamas num primeiro momento. Agora eles voltaram para dar apoio e garantir a segurança e ajudar nas buscas por essa mulher, a Rosinay. E eles reviraram tudo ali, Valentim, usaram essa máquina, conseguiram tirar ali algumas coisas de cima, alguns escombros, tijolos, madeiramento, enfim, fizeram um trabalho grande ontem e não encontraram nenhum sinal da Rosinay. Mas o cachorrinho dela de estimação, ela tinha 2 ou 3 cães, um andava muito com ela, dormia com ela no quarto, ela saía de casa, levava esse cachorrinho. Esse cão, Valentim, infelizmente, foi encontrado sem vida, carbonizado em meio a esses escombros. Então isso fez a angústia da família aumentar ainda mais, porque ela não desgrudava desse animalzinho. As buscas continuam no local. Hoje a retroescavadeira não voltaria lá no sítio, mas a família continua revirando, procurando algumas coisas. Roupas foram encontradas também, uniformes de trabalho dela que ela usava para vender os queijos que ela fabricava. Ali nesse sítio ela saía vendendo, vendia em algumas feiras, alguns comércios da região e ali tudo foi destruído. A família, Valentim, ainda acredita que a Rosinay possa estar viva e que ela possa ter sido sequestrada por alguém ou roubada, acontecido alguma coisa ali, ela ter sido levada. Por quê? Na porta dessa casa, do sítio, tinha um pé de chinelo que foi encontrado ali, jogado, um chinelo novo que ela adorava, tinha comprado recentemente, então esse pé de chinelo estava ali, o que despertou a atenção das pessoas que foram no local e também os 2 carros que estavam lá estacionados na frente do sítio. Eles não foram levados, ela não teria saído nesses carros. Enfim, a família ainda mantém essa esperança. Só que agora a localização desse corpo, desse cachorrinho carbonizado, também aumenta ainda mais a angústia, aumenta muito mais a dor, Valentim. E o Roberto Fuga, ex-companheiro da Rosinay, um homem que foi levantado como suspeito aí pela família e também pela polícia, ele deu entrevista com exclusividade à Record, negou tudo, também é queijeiro, disse que se separaram há 1 ano, que essa medida protetiva não era porque batia nela, nem porque ameaçava, como a família diz, mas sim porque ele achava que ela não queria devolver alguns pertences dele, então por isso dessa medida protetiva. Bom, essa é a versão dele. Ele diz que estava na igreja, estava com a família, amigos, rezando e não foi no local onde essa mulher teria desaparecido, não foi a esse sítio em Cristais Paulista onde o incêndio aconteceu. Então a família acredita também, Valentim, que ela possa estar perdida talvez, se assustado ali, ter saído correndo, entrado numa mata atrás do sítio, dessa casa do sítio, e se perdido também. Então a família também faz buscas nessa área de mata. A angústia só aumenta e a polícia trabalha com todas essas linhas de investigação. O delegado Gabriel Tomás, que trabalha na DIG de Franca e assumiu esse caso, falou um pouco sobre as investigações. Valentim, vamos ouvir. Ele foi ouvido, a princípio ele negou o envolvimento, tem inquérito policial tramitando pela DIG, em sigilo, e as providências estão sendo tomadas e logo menos aí devemos ter o desfecho do caso.
Vocês estão fazendo buscas para poder encontrar essa mulher? Acredita que ela esteja viva ou que ela já esteja morta? Sim, além do incêndio que foi registrado, também foi registrado o desaparecimento dela, né? E em razão disso a gente tem equipes aí procurando ela aí de todas as maneiras possíveis. O ex-marido dela, o que o senhor pôde sentir durante o depoimento dele? Olha, é difícil falar assim, né? Mas ele foi tranquilo, ele veio aí, a gente foi lá, levou a intimação para ele veio aí, deu a versão dele lá, apresentou até um álibi, né, entre aspas, e a investigação vai prosseguir aí, a gente vai ver onde que chega. Olha, eu vou pedir para colocar mais uma vez a foto da Rosinay, porque até então o cachorrinho foi encontrado sem vida. A Rosinay continua desaparecida. Agora, Gui, você esteve frente a frente com o ex-marido dela, como você falou, o delegado também. Ele alegou que tem um álibi, né? Que seria esse que você vai explicar com mais detalhes, porque ele falou, olha, eu não sequestrei, eu não matei a Rosinay, como a família dela acreditava que ele seria aí o primeiro suspeito nesse caso, porque ele estaria em outro lugar. Como nós não vimos ainda hoje, quem sabe ainda a gente está tentando colocar aí a entrevista dada por ele para você, aqui também no Balanço Geral. Mas como a gente ainda não acompanhou esse caso, a entrevista dada por ele, antecipa para a gente aqui, ele falou para você que ele estava em outro lugar com outras pessoas que podem comprovar que no momento que a casa dela pegou fogo, que a Rosinay desapareceu, ele não estaria junto com ela, é isso, Gui? Isso, Valentim, ele diz que frequenta uma igreja, né, durante aí as sextas-feiras e à noite, e que seria o horário em que o incêndio começou, o horário que essa mulher não teria sido mais vista. Porque ela chegou a ser vista pela família até umas 5h30, 6 horas da tarde e foi para casa, nesse sítio. Depois desse horário, ela não foi mais vista, desapareceu. Então, o álibi dele compreende esse mesmo intervalo de tempo, das 6 horas da tarde de sexta-feira até umas 9 horas da noite, foi a hora que ela desapareceu e o incêndio começou. Ele diz que estaria nessa igreja com a família, com a esposa e que outras pessoas, com a atual esposa dele, e que ali perto dele sentaram algumas pessoas, que o pastor lembra dele também, que outras pessoas que frequentam essa igreja também lembram e estavam junto com ele. É o que ele diz. Ele fala também que já há algum tempo que não via ela, que nunca ameaçou e que nunca bateu. Já a família da Rosinay pensa completamente diferente. Eles não acreditam nessa versão dele, até porque dizem que o relacionamento era conturbado, que ele ameaçava ela, não aceitou o fim do relacionamento. Quando se separaram, ele trabalha no mesmo segmento, então eles teriam as mesmas clientelas. Então poderia ser não só um problema de relacionamento, mas também um problema comercial. Só que agora a polícia vai verificar essas imagens das câmeras de segurança e também verificar essas testemunhas que estavam com o Roberto ou não na igreja, se elas vão validar essa história dele. Mas ele veio até a nossa equipe, ele aceitou gravar entrevista de cara limpa, quis mostrar o rosto e dizer a versão dele, explicar a situação, e agora cabe à polícia interpretar e correr atrás de verificar essas informações. Nós temos um trechinho, Valentim, da entrevista que ele concedeu para mim aqui, a nossa equipe da Record TV. Vamos ver. Fui visitar ela, mas a gente fica triste, apreensivo, né, do acontecido. Faz 2 meses que eu não passo naquela área, porque meu carro, conforme aqui, ó, ele foi fundido há 2 meses atrás. Então, há 2 meses atrás, eu não pego leite naquela área que ela mora, entendeu? Mas a gente fica triste, né? E no dia do acontecido, que a gente pega pela internet, foi na sexta-feira. E na sexta-feira eu estava no culto da minha igreja, que eu frequento. Então, essa medida protetiva aconteceu quando a gente largou. Assim que eu fui embora, ficou muitos bens meus para trás. Geladeiras ficou para trás, freezer, ficou 2 carros para trás. Aí no que eu saí, eu acho que com medo de eu ir lá pegar as coisas, entendeu? Aí ela entrou com essa medida protetiva, mas não... Tá aí, né? E aí ele fala que, infelizmente, aí
toda essa confusão, o relacionamento não deu certo, e aí depois ele acabou, né, recebendo a notícia que ela havia entrado com essa medida protetiva. Gui, só para finalizar, primeiro, como eu falei agora há pouco numa outra reportagem, né, quem sabe faz ao vivo, nossa equipe na hora, isso é jornal ao vivo, tá? Isso a concorrência não faz, aqui a gente na hora já coloca, a gente já pede a entrevista, já coloca no ar. Então, Gui, para concluir, ele ali de cara limpa, de peito aberto, falando, olha, eu não matei porque eu não estava lá, porém a polícia ainda inclui ele nessa investigação. Sim, Valentim, ele veio inclusive com a atual companheira, com a esposa. E ele veio, gravou a entrevista, explicou a situação dele e agora a polícia vai analisar todas essas informações. O celular da Rosinaia, aqueles objetos mais pessoais, não foram encontrados também. Então agora a polícia está atrás. E a família também de algum objeto que possa indicar se ela estava ou não na casa. Porque mesmo o cachorrinho sendo um animal inseparável dela, ela sempre andava com esse animal, pode ser que ela tenha saído desse sítio, ido ali para essa área de mato, ou então tenha fugido do local, ou ser levada por alguém. Então a família acredita nisso. É claro que as buscas no local são importantes e também são importantes as denúncias. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Rosinai ou qualquer informação sobre essa história, o que pode ter acontecido com ela, uma informação concreta, não ligue para atrapalhar, ligue para ajudar a polícia e a família, porque o drama dessa família é muito grande, é muito grave. Então ligue para a polícia no Disque Denúncia 190, 181 ou 197, Valentim. Muito obrigado, nosso Guilherme Gonçalves, e tomara que nós tenhamos aí boas notícias em breve do paradeiro da Rosinai, que ela esteja na casa de um parente, que ela esteja aí por um tempo fora de casa e que ela perceba que todo mundo está ainda procurando por ela e que ela esteja bem e que volte aí para os braços da família. Muito obrigado, Guilherme Gonçalves. Volta já já com mais detalhes aqui no Balanço Geral.